Uma mulher simples, vestida com um vestido branco comum, entra no prestigiado Royal Gambit Chess Club, atraindo olhares curiosos e julgadores. Victor Sterling, o campeão do clube, desafia-a para uma partida, com a intenção de humilhá-la para entretenimento. A multidão se reúne, ansiosa para presenciar mais uma vítima da crueldade de Victor. Mas quando Grace Sullivan move sua primeira peça, o sorriso presunçoso desaparece do rosto de Victor. Com cada movimento calculado, ela desmonta suas defesas, revelando uma mente brilhante por trás de sua aparência modesta. O que o arrogante mestre de xadrez e seu público elitista não sabiam era que a mulher que eles zombaram já foi uma prodígio do xadrez que abandonou a fama. Agora, eles aprenderiam uma poderosa lição sobre olhar além das aparências. Enquanto Grace prova que a verdadeira maestria não requer pretensão ou status, o Royal Gambit Chess Club erguia-se como uma fortaleza de elitismo intelectual na Quinta Avenida. Suas escadas de mármore e portas de madeira ornamentadas foram projetadas para impressionar e intimidar. No interior, os móveis de mogno rico, lustres de cristal e o persistente aroma de colonias caras criavam uma atmosfera de exclusividade que definia o clube desde 1920. Nesta particular noite de quarta-feira, o clube zumbia com sua atividade usual. Homens internos sob medida e mulheres em vestidos de grife moviam peças de xadrez com precisão praticada, suas vozes nunca se elevando acima de um murmúrio culto. Victor Sterling sentava-se à sua mesa habitual, seus olhos azul claros examinando a sala como um rei inspecionando seu reino. Aos 42 anos, Victor era o campeão reinante do clube, um título que ele guardava com a ferocidade de um leão protegendo seu orgulho. Seu cabelo grisalho e o terno azul marinho impecavelmente passado falavam de dinheiro e privilégio, assim como as abotoaduras de platina personalizadas em forma de cavaleiros de xadrez que adornavam seus pulsos. Outra noite entediante, ele suspirou para Charles Westwood, um colega que estava ao seu lado. Ninguém digno de jogar hoje em dia. Charles riu. Talvez você simplesmente tenha superado a competição. Victor sorriu, mas a expressão não chegou aos olhos. Talvez. As pesadas portas duplas do clube se abriram, inundando momentaneamente a sala mal iluminada com o brilho forte das luzes da rua. Entrou uma mulher que parecia estranhamente deslocada na atmosfera rarefeita do Royal Gambit. Grace Sullivan parou logo após a entrada, seus olhos castanhos observando a cena à sua frente. Aos 35 anos, ela tinha a confiança tranquila de alguém à vontade em sua própria pele. Seu vestido branco simples, com botões e cingido na cintura com um cinto de couro desgastado, contrastava fortemente com a opulência ao seu redor. Seu cabelo castanho estava preso em um coque prático, sem um fio fora do lugar, mas sem a perfeição estilizada que caracterizava as outras mulheres presentes. Posso ajudar? O tom da recepcionista carregava uma sugestão mal disfarçada de que Grace havia se perdido em algum lugar. Estou procurando por Joseph Matthews, Grace respondeu, sua voz firme e clara. Ele me pediu para encontrá-lo aqui às 8. As sobrancelhas perfeitamente arqueadas da recepcionista se ergueram ligeiramente. O Dr. Matthews está atrasado. Ele ligou para dizer que foi retido na universidade. Você pode esperar, embora eu não tenha certeza. Ela deixou a frase no ar, avaliando a vestimenta de Grace com desaprovação velada. Obrigada. Vou esperar. Grace passou pelo balcão da recepção, ignorando os olhares curiosos que a seguiam. Ela encontrou uma cadeira vazia perto do canto da área principal dos jogos e sentou-se, sua postura relaxada, porém digna. Seus olhos percorreram os vários jogos em andamento, estudando movimentos e posições com uma intensidade silenciosa que passou despercebida por muitos. Victor Sterling, no entanto, notou a recém-chegada imediatamente. Algo no modo como ela observava os jogos com atenção focada, em vez do interesse casual de uma novata, despertou sua curiosidade. Quem é aquela? Ele perguntou a Charles, apontando para Grace. Charles deu de ombros. Não faço ideia. Claramente não pertence aqui. Provavelmente uma governanta ou uma turista perdida. Os lábios de Victor se curvaram em um sorriso sem calor, ela está observando os jogos como se os entendesse. Duvidoso, Charles zombou. Provavelmente apenas fascinada pelas peças brilhantes. Victor riu, mas seus olhos permaneceram fixos em Grace. Havia algo nela, talvez uma dignidade silenciosa, que o irritava. Em seu mundo, pessoas como ela sabiam seu lugar e não se aventuravam em espaços como o Royal Gambit, a menos que estivessem servindo bebidas ou limpando o chão. Acho, Victor disse lentamente, levantando-se de seu assento, que encontramos algum entretenimento para a noite, afinal. Charles seguiu seu olhar e sorriu. Isso vai ser bom. Victor atravessou a sala, seus movimentos deliberados e sem pressa. Os membros notaram sua trajetória e sussurraram entre si. Victor abordando uma estranha era incomum o suficiente para chamar atenção. Grace permaneceu focada em uma partida próxima, aparentemente alheia à tempestade que se aproximava. O jogo que ela observava estava próximo de sua conclusão.
Um ataque na ala da rainha que levaria ao checkmate em 5 movimentos, embora o jogador defensor ainda não tivesse percebido. Apreciando a vista. A voz de Vítor cortou sua concentração. Grace olhou para cima, sua expressão neutra. Sim, obrigada. Você joga? A pergunta carregava um toque de zombaria. Um pouco, ela respondeu, seu tom não revelando nada. O sorriso de Vítor se alargou. Um pouco, ele repetiu, como se saboreasse uma piada particular. Que encantador. Nesse momento, uma pequena multidão havia-se formado, curiosa sobre o interesse de Vítor por essa mulher vestida de forma simples que havia entrado em seu santuário. Eu sou Vítor Sterling, ele anunciou, esperando o reconhecimento que seu nome geralmente evocava. Campeão do clube pelos últimos 7 anos. Grace Sullivan, ela respondeu simplesmente, sem oferecer parabéns ou parecer impressionada. O sorriso de Vítor vacilou momentaneamente antes de retornar com renovada condescendência. Bem, Grace Sullivan, já que você gosta de assistir, talvez queira jogar uma partida. Raramente tenho a oportunidade de apresentar os pontos mais finos do xadrez a recém-chegados. A convite pingava com falsa cortesia. Ao redor deles, os membros do clube trocaram olhares cúmplices. As apresentações de Vítor eram lendárias, desmantelamentos rápidos e brutais que deixavam os oponentes envergonhados e a audiência entretida. Isso é muito gentil, Grace disse. Mas estou esperando por alguém. Oh, não vai demorar, Vítor insistiu, sua voz endurecendo ligeiramente. Apenas um jogo amigável para passar o tempo. A multidão cresceu. Os desafios de Vítor eram uma forma de teatro no Royal Gambit, uma lembrança da hierarquia que existia dentro dessas paredes. Grace hesitou, seus olhos examinando a sala. A recepcionista observava com divertimento mal disfarçado. Vários membros haviam abandonado seus jogos para testemunhar o que prometia ser uma humilhação divertida. Eu realmente prefiro não jogar, Grace disse com firmeza. A expressão de Vítor escureceu. Certamente você não tem medo de um joguinho de xadrez. Você disse que joga. Eu disse que jogo um pouco, Grace o corrigiu. Há uma diferença. Uma suave onda de risos se espalhou pelos espectadores. A mandíbula de Vítor se contraiu quase imperceptivelmente. Um jogo, ele pressionou. A menos que você ache nosso clube abaixo de suas habilidades. O sarcasmo em sua voz era inconfundível. Grace suspirou, reconhecendo o canto em que estava sendo encurralada. Recusar mais só criaria mais uma cena. Muito bem, Sr. Sterling. Um jogo. O sorriso triunfante de Vítor retornou enquanto ele gesticulava para uma mesa vaga no centro da sala. Excelente. Vamos. Enquanto Grace se levantava para segui-lo, as portas principais do clube se abriram novamente. O Dr. Joseph Matthews, um homem distinto na casa dos 70 anos com olhos gentis por trás de óculos de armação de arame, entrou e parou, absorvendo a cena à sua frente. Grace, ele chamou, movendo-se rapidamente em sua direção. Vejo que você conheceu alguns de nossos membros. Joseph. O rosto de Grace se iluminou com genuíno calor. Sim, o Sr. Sterling me desafiou para um jogo enquanto eu esperava. Os olhos de Joseph se arregalaram ligeiramente enquanto ele olhava entre Grace e Vítor. É mesmo. Havia uma nota de preocupação em sua voz, mas também algo mais, um brilho de antecipação. Apenas uma partida amigável, Vítor disse suavemente. Para dar as boas-vindas à sua amiga ao nosso clube. Joseph hesitou, depois assentiu lentamente. Bem, então isso deve ser interessante. Ele se virou para Grace. Você está afim disso? Podemos sair se preferir. Grace segurou seu olhar por um momento, então balançou a cabeça. É apenas um jogo, Joseph. Muito bem, Joseph disse, dando um passo para trás para se juntar à crescente audiência. Apenas lembre-se do que te ensinei. As sobrancelhas de Vítor se ergueram com essa troca, mas ele não disse nada enquanto guiava Grace para a mesa. A mesa de xadrez no centro da sala estava sob o brilho direto de um lustre de cristal, sua superfície de mármore reluzindo sob a luz. As peças de xadrez, esculpidas à mão em alabastro italiano e ônix, estavam dispostas em perfeita formação, soldados aguardando ordens de seus generais. Vítor gesticulou para Grace tomar o assento de frente para as peças brancas. Primeiras damas, ele disse com cortesia exagerada. Grace sentou-se, seus movimentos sem pressa. Ela ajustou sua cadeira ligeiramente, então passou os dedos levemente sobre o rei branco, sentindo seus contornos suaves. Havia uma familiaridade em seu toque que não passou despercebida por Joseph. A multidão havia crescido para incluir quase todos os presentes no clube naquela noite. Eles formaram um círculo ao redor da mesa, suas expectativas claras. Eles vieram para testemunhar um massacre, não uma partida. Regras de torneio padrão. Grace perguntou, sua voz firme.
As sobrancelhas de Vítor se ergueram em leve surpresa. Você está familiarizada com o jogo de torneio? Como eu disse, eu jogo um pouco. Algumas risadas ecoaram pela audiência. Vítor assentiu, acomodando-se em sua cadeira com a confiança de um homem que nunca conheceu a derrota nesta sala. Regras de torneio, então. Relógio ajustado para 20 minutos cada. Ele gesticulou para Charles, que se aproximou com um relógio de xadrez profissional e o colocou na mesa. Grace ajustou as peças brancas, alinhando-as com precisão. Suas mãos se moviam com facilidade praticada, mas poucos na audiência notaram esse detalhe, distraídos como estavam pela antecipação de assistir à performance usual de Vítor. Sabe, Vítor disse de forma conversacional enquanto arrumava suas peças pretas, costumo dar alguma vantagem aos recém-chegados. Talvez uma peça de handicap. Você gostaria disso? A pergunta foi projetada para ferir, para estabelecer domínio antes mesmo que o primeiro movimento fosse feito. Vários membros sorriram, esperando que Grace aceitasse o handicap ou se irritasse com o insulto. Em vez disso, ela simplesmente balançou a cabeça. Isso não será necessário, obrigada. Vítor deu de ombros. Como quiser. O relógio de xadrez foi ajustado. O tabuleiro estava pronto. Todos os olhos estavam em Grace enquanto ela contemplava seu movimento de abertura. O peso da expectativa pairava pesado no ar, misturado com o aroma de perfumes caros e julgamento silencioso. Naquele momento, algo mudou na postura de Grace, sutil, mas inconfundível para aqueles que prestavam atenção. Seus ombros se alinharam ligeiramente. Seu olhar, quando encontrou o de Vítor, carregava uma clareza e foco que não estavam lá antes. Joseph Matthews estava na borda do círculo, sua expressão inescrutável, exceto por um leve indício de um sorriso nos cantos da boca. Grace estendeu a mão e moveu seu peão para A4, uma abertura padrão, mas executada com uma fluidez que falava de inúmeras repetições. Vítor respondeu rapidamente com seu cavalo para F6, uma contra-ataque não convencional, mas agressivo. Grace pausou, estudando o tabuleiro. A multidão observava, alguns já perdendo o interesse no que presumiam seria um jogo rápido e previsível. Então, ela moveu seu cavalo para C3, e algo na precisão deliberada de seu movimento fez Vítor erguer os olhos do tabuleiro para seu rosto. Uma escolha interessante, ele comentou, tentando manter seu ar de superioridade. Toda escolha no xadrez deve ser interessante, Grace respondeu, sua voz assumindo uma nova profundidade. Caso contrário, por que jogar? Os olhos de Vítor se estreitaram ligeiramente enquanto ele considerava seu próximo movimento. Ele avançou seu peão para A5, tentando controlar o centro. Sem hesitação, Grace moveu seu bispo para B5, prendendo o cavalo de Vítor contra seu rei. Um murmúrio percorreu os espectadores. O movimento era agressivo, estratégico e inegavelmente habilidoso. Vítor olhou para o tabuleiro, o início de uma carranca se formando entre suas sobrancelhas. Isso não estava progredindo como ele havia antecipado. Seu mentor te ensinou alguns fundamentos, pelo que vejo, ele disse, tentando recuperar o controle psicológico. Grace não respondeu, seu foco inteiramente no jogo à sua frente. A partida havia começado para valer, e a audiência que se reuniu para uma rápida execução agora se via testemunhando o que parecia ser o início de uma verdadeira competição. 20 minutos depois, a atmosfera na sala havia se transformado. O que começou como um espetáculo de humilhação antecipada evoluiu para uma partida de intensidade inesperada. Os sussurros abafados que circulavam pela audiência carregavam notas de surpresa e admiração relutante. O sorriso confiante de Vítor havia desaparecido há muito, substituído pela intensa concentração de um homem enfrentando um adversário digno. Sua testa brilhava com um leve brilho de suor enquanto ele contemplava seu próximo movimento. O tabuleiro diante deles contava a história de uma batalha onde nenhum jogador cedia facilmente. Grace havia sacrificado um cavalo para ganhar uma vantagem posicional, uma estratégia ousada que falava de um entendimento avançado. Vítor havia contra-atacado habilmente, mas se encontrava continuamente respondendo às iniciativas dela em vez de criar as suas próprias. Cheque, Grace disse calmamente, movendo seu bispo diagonalmente pelo tabuleiro. Vítor moveu seu rei para fora do perigo, seus movimentos menos fluidos que antes. Um músculo em sua mandíbula se contraiu, um sinal que Joseph reconheceu de anos observando jogadores sob pressão. Você já jogou antes? Vítor afirmou, não mais uma pergunta, mas uma acusação. Grace ergueu os olhos do tabuleiro brevemente. Eu mencionei que jogo um pouco. Ele repetiu suas palavras com óbvio sarcasmo. Isso não é jogar um pouco, é C.R.T. Sullivan. Grace voltou sua atenção para o tabuleiro sem responder. Seu próximo movimento avançou um peão, aparentemente inócuo, mas estrategicamente forçando o bispo de Vítor a recuar. O relógio tic-taqueava. Vítor havia usado 15 de seus 20 minutos, enquanto Grace usara apenas 8. A pressão do tempo começou a pesar sobre ele, somando-se à tensão psicológica.
Charles Westwood se inclinou para outro membro, sussurrando: onde ela aprendeu a jogar assim? A pergunta se espalhou pela multidão reunida. Joseph Matthews estava com os braços cruzados, um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. Quando o presidente do clube se aproximou dele com sobrancelhas erguidas, Joseph simplesmente deu de ombros. Algumas pessoas são naturalmente talentosas, ele disse, alto o suficiente para que os que estavam por perto ouvissem. O próximo movimento de Vítor traiu sua crescente frustração, um avanço agressivo que deixou uma fraqueza em sua defesa. Grace notou imediatamente, sua expressão inalterada enquanto capitalizava o erro, deslizando sua torre para uma posição ameaçadora. Cheque, ela disse novamente. Vítor moveu seu rei para a segurança, mas o custo foi alto, sua posição se deteriorando ainda mais. 3 movimentos depois, Vítor olhou para o tabuleiro com descrença. Seu rei estava preso sem movimentos legais restantes. Checkmate, Grace anunciou suavemente. A sala ficou em silêncio, a respiração coletiva da audiência contida em um espanto atonito. Vítor Sterling, 7 vezes campeão do clube, foi derrotado em 27 movimentos por uma mulher que ninguém reconhecia, vestida com um simples vestido branco com um cinto de couro desgastado. O silêncio que envolveu a sala foi profundo, quebrado apenas pelo suave som de Grace reposicionando suas peças para suas posições originais. Vítor permaneceu congelado, encarando o tabuleiro como se esperasse que as peças se rearranjassem em uma configuração menos condenatória. Isso foi, ele começou, sua voz excepcionalmente incerta, inesperado. Grace olhou para cima, encontrando seu olhar diretamente pela primeira vez. Gostaria de outra partida, Sr. Sterling? Acredito que a resposta tradicional a uma derrota é oferecer parabéns e pedir uma revanche. Suas palavras, entregues sem malícia, mas com confiança inconfundível, provocaram uma onda de reações pela multidão. Alguns suspiraram suavemente, outros trocaram olhares arregalados, e alguns, especialmente aqueles que haviam experimentado a arrogância de Vítor em primeira mão, suprimiram sorrisos. O rosto de Vítor curou. Ele olhou ao redor, de repente ciente de ser o centro das atenções pelas razões erradas. O caçador se tornara a caça, o entretenedor, agora o entretenimento. Sim, claro, ele conseguiu dizer, endireitando sua postura. Uma revanche, então. Talvez devêssemos tornar isso interessante. Uma aposta, talvez. A expressão de Grace esfriou. Eu não jogo por dinheiro, Sr. Sterling. Não dinheiro, ele esclareceu rapidamente. Informação. Se eu ganhar, você nos diz quem você realmente é e onde aprendeu a jogar assim. E se você ganhar, ele pausou, percebendo que não tinha nada a oferecer que ela parecesse querer. Se eu ganhar, Grace continuou por ele, você vai parar de desafiar visitantes desavisados neste clube para seu entretenimento. Vítor piscou, pego desprevenido por sua percepção de suas táticas habituais. Atrás de Grace, Joseph não conseguiu suprimir um sorriso orgulhoso. Negócio fechado, Vítor concordou, alcançando as peças pretas novamente. Mas eu fico com as brancas desta vez. Enquanto eles reconfiguravam o tabuleiro, a multidão cresceu. A notícia se espalhou pelo clube, atraindo membros do bar e das salas de leitura. Até mesmo os funcionários pausaram suas tarefas, encontrando desculpas para permanecer perto da partida. Ela venceu o Vítor, sussurrou um recém-chegado ao grupo. Impossível, respondeu o outro. Eu vi com meus próprios olhos. A revanche começou com Vítor jogando agressivamente desde o início, determinado a estabelecer domínio rapidamente e apagar a memória de sua derrota. Grace respondeu com precisão calma, seus movimentos revelando um profundo entendimento de estratégia clássica. 10 movimentos depois, o membro do clube Winston Davis se inclinou para Joseph. Ela é extraordinária. Onde você a encontrou? Joseph sorriu enigmaticamente. Eu não encontrei Grace. Ela foi minha aluna muitos anos atrás, antes de mudar de caminho. Aluna? Ela poderia estar ensinando aqui. Joseph assentiu. De fato, poderia. No tabuleiro, a batalha se intensificou. Vítor sacrificou um peão por iniciativa, mas o contra-ataque de Grace revelou o movimento como prematuro. Gradualmente, inexoravelmente, a posição mudou a seu favor mais uma vez. Os sussurros cresceram mais altos. A audiência não estava mais assistindo pelo triunfo de Vítor, mas testemunhando a maestria de Grace se desdobrar. A revanche terminou ainda mais decisivamente que o primeiro jogo. A tentativa final desesperada de Vítor de salvar um empate foi recebida com uma combinação tão elegante que vários membros murmuraram em apreciação. Checkmate em 3, Grace anunciou calmamente. Vítor olhou para o tabuleiro, então lentamente tombou seu rei em resignação, incapaz de negar o inevitável. Quem é você? Ele perguntou, sua voz uma mistura de frustração e curiosidade genuína. Grace olhou para Joseph, que lhe deu um leve aceno de encorajamento.
Apenas alguém que ama xadrez, Sr. Sterling, ela respondeu, levantando-se de seu assento. E agora, se me dá licença, Joseph e eu temos planos para o jantar. Mas Vítor não estava preparado para deixá-la partir tão facilmente. Espere, ele insistiu, levantando-se. Eu joguei contra grandes mestres que não conseguiram desmontar uma posição como você acabou de fazer. Você não é apenas alguém que ama xadrez. A sala ficou em silêncio novamente. Todos os olhos em Grace. Joseph deu um passo à frente. Talvez eu possa esclarecer, ele ofereceu. Embora eu suspeite que alguns de nossos membros mais antigos já reconheçam Grace Sullivan, anteriormente Grace Bennett. Um suspiro coletivo veio de vários membros de cabelos grisalhos na parte de trás. A prodígio, alguém exclamou. Aquela que desapareceu antes do campeonato internacional. Joseph assentiu. 20 anos atrás, Grace foi a jogadora jovem mais promissora que já treinei. Ela se qualificou para o campeonato internacional aos 15 anos. A expressão de Vítor se transformou enquanto o reconhecimento amanhecia. Bennett. Eu estudei suas partidas. Elas estão em livros didáticos agora, mas você desapareceu antes das finais. Todos pensaram muitas coisas, Grace interrompeu gentilmente. Nada disso importa agora. Ela se virou para Joseph. Vamos. Joseph ofereceu seu braço. Seu desempenho não sofreu com a falta de jogos em torneios, ele observou enquanto caminhavam para a saída. Grace sorriu. Eu nunca parei de jogar, Joseph. Eu só parei de jogar para uma audiência. Os membros do clube se separaram diante deles, os rostos refletindo um novo respeito enquanto passavam. Quando Grace e Joseph alcançaram as portas, Vítor chamou, Sr. Sullivan, Sr. Bennett, espere. Eles pararam, virando-se para encontrar Vítor se aproximando, sua arrogância anterior substituída por algo próximo à humildade. Eu devo a você um pedido de desculpas, ele disse, as palavras claramente estranhas em sua língua. Fui pouco profissional e indelicado. Grace o observou pensativamente. Desculpas aceitas, Sr. Sterling. Você consideraria voltar? Talvez dar uma palestra ou demonstração. O clube se beneficiaria enormemente com seus insights. Joseph observou Grace cuidadosamente, notando o breve lampejo de consideração em seus olhos antes que ela balançasse a cabeça. Aprecio a oferta, mas não. Eu tenho uma vida plena ensinando matemática no ensino fundamental. O xadrez é meu santuário, não minha profissão. Vítor pareceu genuinamente desapontado. Pelo menos me diga. Porque você abandonou. Você poderia ter sido campeã mundial. Grace sorriu, uma expressão genuína que suavizou suas feições. Eu descobri que valorizava meu amor pelo jogo mais do que valorizava vencer. A pressão estava transformando o xadrez de uma paixão em uma obrigação. Ela olhou ao redor para os arredores opulentos. Há beleza no xadrez jogado pelas razões certas, Sr. Sterling. Quando se torna sobre status ou humilhar os outros, essa beleza desaparece. Vítor assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. Sua aposta, Grace lembrou gentilmente. Chega de emboscar visitantes desavisados. Você tem minha palavra, Vítor respondeu, estendendo a mão. Grace a apertou firmemente, então se virou para sair com Joseph. Enquanto as portas se fechavam atrás deles, o murmúrio de conversa recomeçava dentro do clube. Mas algo havia mudado. Em mesas por toda a sala, os membros repetiam os movimentos do jogo de memória, discutindo estratégias e combinações com entusiasmo renovado. E Vítor Sterling voltou para sua mesa habitual, puxou um caderno e começou a escrever. Não para registrar outra vitória, mas para preservar as lições aprendidas de uma professora inesperada em um simples vestido branco. Se a história de Grace tocou seu coração hoje, lembre-se de que a genialidade muitas vezes se esconde nos lugares mais discretos. A verdadeira maestria não é sobre se exibir. É sobre a dedicação silenciosa que transforma a paixão em excelência. Alguém já te subestimou apenas para se arrepender depois? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever se gostou desta história de talento escondido e respeito merecido. Deixe-nos saber de onde você está assistindo. Nossas histórias alcançam toda a América, trazendo mensagens poderosas para todos os cantos do país. Até a próxima, lembre-se, julgue menos, descubra mais.